pessoal está acabando de se alojar aí, bom dia para todo mundo. Para quem nós não pudemos nos apresentar ainda, eu sou o Marcelo, sou administrador do escritório. E nós sempre temos como prática propiciar para os clientes, para os parceiros também, assim como para nós, um maior conhecimento, dividir conhecimento. E porque eu sempre digo, hoje em dia, troca de informações, troca de conhecimento é uma coisa que não se questiona mais. A gente tem que trocar mesmo informações e conhecimento com todos, principalmente com clientes e com parceiros nossos. Foi assim que, em conjunto com a AgroBrain, a gente decidiu trazer essa palestra que é de muita importância, de um tema atualíssimo, sobre o blockchain voltado para o agronegócio. E é um prazer tê-los aqui como parceiros. O Marcelo, agradeço a vinda dele, tenho certeza que ele vai contribuir muito com o conhecimento de todo mundo. A palestra está sendo filmada e posteriormente haverá um link para quem quiser assistir via internet. E, então, assim também eu cumprimento quem está assistindo posteriormente pela internet. Isso devido ao alcance que nós temos que ter, porque afinal quem não é de Piracicaba precisa ter um acesso um pouco melhor ao conteúdo que nós estamos disponibilizando hoje. Então, por exemplo, no mês que vem nós temos um outro foco, que não será o agronegócio, mas nós teremos uma palestra sobre contratos digitais, que não adianta ficarmos falando hoje em dia sobre contratos normais, os contratos físicos, porque é coisa que não vai se aplicar mais daqui a algum tempo. Eu falo aqui no escritório, como a gente presta serviço para multinacionais, nós já estamos assinando contratos digitais há mais de 10 anos, com empresas norte-americanas, por exemplo. Mas isso é uma realidade que está chegando no Brasil, muita gente é reticente ainda em relação a esse assunto, e é por isso que a gente procura trazer sempre o tema que vai ter relevância daqui para frente, e sair um pouquinho do normal, sair um pouquinho da curva do normal. É por esse motivo que o Marcelo também vai explorar esse tema aqui hoje. Então espero que desfrutem e estamos à disposição de todos. Marcelo, está com a palavra e muito obrigado. Eu que agradeço, obrigado. Obrigado mesmo, Marcelo. Obrigado a toda a equipe aí do escritório. Bom dia. Vocês estão aqui, para quem está assistindo pela internet depois. A nossa ideia é falar sobre blockchain e agronegócio. O que é blockchain? É uma das 30 tecnologias que estão sendo consideradas tecnologias disruptivas do século XXI, que devem ser analisadas para aplicação e que têm um grande potencial. Então eu quero falar um pouco com vocês a respeito disso, do que é essa tecnologia, como ela surgiu, qual a ideia por trás, sem entrar em aspectos muito técnicos, detalhistas, mas para que ela serve, como ela pode ser empregada e principalmente no potencial que ela tem para o agronegócio, uma vez que a gente entende que tem um potencial muito grande de evoluir nessa aplicação. Vou falar um pouco de mim. Eu sou professor da USP, lá na FEA de Ribeirão Preto, no departamento de contabilidade. Eu trabalho com disciplinas de contabilidade, finanças e essa parte de tecnologia computacional aplicada a isso. Fiz um pós-doutorado no MIT, mestrado e doutorado na própria USP, na Escola de Engenharia. Sou diretor da fundação, a Fundace, a nossa fundação de apoio da faculdade lá de Ribeirão, e da Ampiconte, que é a Associação dos Programas de Pós-Graduação em Ciências Contábeis, e coordenador no Brasil da American Accounting Association, que vem desenvolvendo aí a Associação de Pesquisa em Contabilidade dos Estados Unidos, e consultor associado na AgroBrain para desenvolver projetos nessas áreas. Então a gente acaba conseguindo trabalhar bem para esse desenvolvimento. Então um pouquinho da agenda que eu vou tratar com vocês hoje, né? Um pouco da origem da blockchain, e aí invariavelmente a gente tem que falar do conceito de criptomoeda, porque blockchain surge com as criptomoedas. Eu não vou aprofundar em criptomoedas, não é uma recomendação de investimento em criptomoedas, por favor, mas como uma finalidade, e aí sim a gente entender melhor como a blockchain funciona, quais os impactos e potenciais aplicações que ela tem,
e aí vamos discutir um pouco como isso pode ser utilizado no agronegócio para maximizar controle, maximizar confiabilidade, são algumas das características que a blockchain nos proporciona. Por favor, a qualquer momento, fique à vontade para perguntar. Eu tento ser bem didático, né, coisa de professor, então qualquer surgir dúvidas, podem perguntar. Né? Então a origem disso não é uma origem tão distante, a gente está falando lá em 2008, com Satoshi Nakamoto. Ninguém sabe quem é Satoshi Nakamoto, existem até algumas especulações que não seria uma pessoa, seria um grupo, mas surge um livro na internet sobre a ideia do Bitcoin, que descreve um sistema de transferência de dinheiro eletrônico ou de ativos digitais entre partes distintas, em que eu não precisaria de uma terceira parte como validadora, que essa terceira parte seria uma instituição financeira, um banco ou um governo por trás para fazer essa validação. Essa validação seria o que a gente chama de peer-to-peer, né, que é ponto a ponto, é uma maneira como já existe na internet um protocolo para várias outras coisas, né, então é um processamento descentralizado e eu passo a ter a ideia de uma moeda virtual que vai ter todo o seu controle descentralizado na internet. Então eu não preciso de um órgão emissor, isso não quer dizer que qualquer pessoa possa emitir essa moeda, a gente vai falar um pouco disso quando falar do Bitcoin, mas isso quer dizer que eu não dependo de regulamentação por trás, porque o próprio sistema, a inteligência por trás do sistema é que vai fazer essa regulação. Então eu tenho confiabilidade, eu não preciso de verificações. A tecnologia blockchain ela surge para viabilizar a criptomoeda, a Bitcoin. Só que hoje a gente vê que o potencial dessa tecnologia proporcionada pela blockchain extrapola as moedas virtuais e pode ser aplicada numa série de outros problemas no mundo real. Né? Então essa foi a primeira aplicação, com a aplicação de blockchain para Bitcoin, tá? Que é uma moeda virtual, então ela não é emitida por nenhum governo, é uma moeda com valor subjetivo, ela não tem lastro, né? Ela não tem nenhum responsável por trás. O governo, quando emite, o governo brasileiro, quando emite o real, o governo norte-americano, quando emite o dólar, o governo dá o lastro para a moeda. Né? Hoje em dia a gente não tem mais o padrão ouro como lastro, mas eu tenho o governo se responsabilizando por essa moeda. Isso não acontece na Bitcoin porque ela não é gerada pelo governo. Né? Então ela simplesmente tem valor subjetivo pela confiança entre os participantes do sistema. Aí você pode pensar, bom, então o tal do Nakamoto criou um monte de moedas e saiu vendendo elas por aí? Não. Ele criou um sistema em que essas moedas poderiam ser obtidas resolvendo problemas matemáticos na internet, e isso foi o que a gente chama de mineração da criptomoeda, mineração da Bitcoin. Então por isso que o pessoal precisa de muitos computadores para ficar minerando. Para a hora que encontra essa Bitcoin, eu passo a ser dono dela, ou de uma parte dela, né? Eu acho frações. Tá? Então isso não começou com ninguém, isso foi sendo encontrado. E não é uma base monetária infinita, porque se alguma coisa não tem escassez, ela não tem valor. Tá? O que dá o valor é o próprio fato de todo mundo não ter. Né? Se o dinheiro é o problema da inflação, se o governo está imprimindo muito dinheiro, o dinheiro perde valor. Então, a própria Bitcoin ela foi desenhada para não ser infinita. Né? Ela segue a curva do ouro, então, em tese, eu vou ter uma quantidade máxima limitada de Bitcoins, que seria o equivalente ao que eu teria de ouro no planeta Terra. Então, é uma maneira de não gerar um excedente, ali, um infinito, que eliminaria o seu valor. Mas então, como é que ele começa a ganhar valor?
ele começa a ganhar valor a partir do momento que as pessoas que mineraram começam a acreditar naquela moeda, no seu valor subjetivo. A gente passa hoje por um problema no Brasil de desvalorização do real frente ao dólar, justamente por outras variáveis macroeconômicas que têm a ver com a confiança no país, que é quem lastreia a moeda, na economia. Então, esses fatores subjetivos, eles fazem parte do valor. E isso proporciona, então, que eu tenha os participantes do sistema dando valor para essa moeda. Ok? E é por isso que ela pode oscilar, e as criptomoedas oscilam bastante, porque elas não têm uma quantidade muito grande em circulação. Então, qualquer pessoa comprando muito ou vendendo muito, gera uma oscilação muito grande. Por isso é que eu disse que não é uma recomendação de compra, porque na verdade é uma moeda que tem um risco muito alto, é muito especulativo em função disso. A mais famosa é a Bitcoin, mas a gente tem algumas centenas, até milhares de criptomoedas. Ethereum e XRP são as duas seguintes em termos de volume de negociação. Então, para poder fazer com que essa criptomoeda seja negociada, eu preciso ter um sistema de que a hora que eu venda, entregue uma quantidade de Bitcoin para outra pessoa, eu garanta que ele receba essa Bitcoin e que eu não tenha mais direito sobre ela. Então, eu evitaria vender duas vezes, eu evitaria criar, eu evitaria falsificar operações, roubar, uma vez que eu teria uma segurança maior. E todas essas características advêm da capacidade da blockchain para fazer isso. Por isso é que a blockchain acaba extrapolando só o mundo das criptomoedas. Então, o que é blockchain? Blockchain é um tipo de banco de dados que registra transações em um sistema distribuído. Ele está distribuído na internet, em nós, né? A gente vai ver como isso funciona. Diferente dos bancos de dados tradicionais, em que normalmente eu tenho um servidor único. Aí as pessoas, quando eu falo isso, em geral, me dizem o seguinte: tá, Marcelo, mas a minha empresa não tem um servidor físico, está na nuvem. Não, está na nuvem, está lá. Tudo bem, mas a nuvem nada mais é do que um servidor físico em algum lugar que eu não sei qual é. Então, quando eu contrato a AWS da Amazon, eu escolho uma das 5 facilities, uma das 5 unidades espalhadas pelo mundo, que provavelmente a mais próxima é a de São Paulo, que eu tenho aqui em São Paulo. Se eu pego um servidor de uma local web ou de um outro menor, eu vou ter algumas unidades espalhadas. Eu posso até ter redundância, mas eu não tenho um processamento totalmente distribuído. Eu falo, não, tudo bem, eu faço backup, eu faço uma série de medidas. Um dos afetados pelo ataque nas Torres Gêmeas nos Estados Unidos em 2001 foi um banco de investimento que ficava numa das torres. A hora que ocorreu aquele desastre, as informações que estavam nos servidores desse banco de investimento sobre as contas das pessoas que tinham contas lá, quanto elas tinham investido, aonde estava esse dinheiro, se perdeu. Aí você fala, não, tudo bem, eles têm um sistema, está na nuvem, está no servidor, tem um backup. E realmente eles contratavam uma empresa que fazia todo esse processo de backup. Ela ficava na outra torre. Então, não tem como a gente amarrar perfeitamente. Mesmo que eu tenha um sistema na nuvem, se eu acessar esse sistema na nuvem e alterar lá, eu consegui fazer a modificação. Se eu acessar a conta bancária de vocês e conseguir fazer uma movimentação não autorizada e o banco não perceber isso, ninguém vai saber, não tem como desfazer. Por quê? Porque eu tenho um único lugar para atacar. Quando eu tenho um processamento distribuído, tudo isso está espalhado pela internet. Se eu atacar um, os outros mostram que aquele um estava errado.
e ele é descartável. A gente vai falar disso no procedimento. Então esse fato de copiar e manter esses registros em todos os computadores que participam dessa rede possibilita um nível de confiança muitíssimo alto. Uma vez que quanto maior a rede, maior esse nível de confiança, mais segura ela é. Então, quanto mais pessoas aderirem a uma determinada blockchain, mais segura ela fica. Então, algumas definições, Ela tem uma arquitetura distribuída, é P2P, é peer-to-peer, é ponto a ponto. Então, como eu falei, ela está distribuída pela internet, não em todos os computadores, mas nos computadores que estiverem com programas vinculados àquela blockchain. Então, por que é importante, por exemplo, para Bitcoin eu ter um monte de pessoas com computadores minerando? Porque esses computadores que estão minerando são aqueles que vão validar as operações que acontecem. Então, se eu crio uma blockchain, por exemplo, para fazer o processamento das notas fiscais do governo, que é um dos projetos que a gente está desenvolvendo em termos de pesquisa, se cada PDV das lojas, dos supermercados estiverem vinculados a essa blockchain, significa que eu teria só no estado de São Paulo alguns milhões de computadores validando todas as operações de nota fiscal. Diferente de um único servidor na Secretaria da Fazenda, que todo mundo aqui já foi tentar tirar uma nota fiscal paulista naquela semana na véspera do Natal, e o pessoal fala, nossa, o servidor lá da Fazenda está muito devagar, Por quê? Porque eu estou centralizando tudo num lugar só. Então esses pares são descentralizados, todas as transações são registradas e elas ficam armazenadas. Eu não registro só saldos, eu registro a própria transação. Quem passou de A, que passou para B, que passou para C. Então eu nunca vou perder a informação histórica. Tudo isso é criptografado, e aí traz também uma outra característica importante da proteção aos dados. Porque, mas então isso está na internet, qualquer pessoa vai poder ver a minha movimentação, a movimentação da minha criptomoeda ou da minha conta bancária? Não. Isso vai ser criptografado com um nível alto de criptografia, onde gera-se uma chave que a gente chama de hash. Essa chave é bem grande, e essa chave proporciona que só quem tiver ela vai ter acesso àquela informação. É por isso que um cara nos Estados Unidos que tinha mais ou menos 3.000 bitcoins, quando isso não valia nada no HD dele, ele jogou o computador fora e ele perdeu o hash de 3.000 bitcoins porque estava no lixo. Hoje isso valeria alguns milhões de dólares. Até tentou procurar, gastou uma grana, mas não conseguiu. Então é muito protegido. Porém, se eu quiser passar uma parte da informação para alguém, eu posso dar um hash específico que ele acesse uma parte da informação. Então, além de ser seguro, também é fácil de retransmitir informações para quem for de interesse. E quem provavelmente é de interesse? Os meus parceiros de negócios. O registro é imutável, é o que a gente chama de livro-razão. Então, como eu falei, ele vai... Blockchain, se você for traduzir, é uma cadeia de blocos. Então, cada novo registro forma um bloco novo, sem eliminar os anteriores. E eu não consigo alterar os anteriores. Cada vez que eu faço uma alteração, cria-se um bloco novo. Então, eu não perco o meu histórico. Para fazer isso, eu tenho a prova de trabalho, que é um mecanismo de consenso, a gente vai falar um pouco melhor. Mas como eu disse, quando eu tenho uma transação, isso parte para os outros computadores que fazem parte daquela rede de blockchain para validar. Um deles vai conseguir validar mais rápido, que é o que a gente chama de prova de trabalho. Ao validar, ele fala, olha, essa transação está ok. E isso começa a ser aceito pelos demais. Então eu tenho um consenso. Por quê? Porque todos estão validando as operações.
Se eu for lá, Marcelo, e alterar uma parte da blockchain para tentar fazer uma fraude, eu não vou conseguir fazer esse consenso. Para fraudar um consenso, eu precisaria ter 50% mais um dos votos dos nós. Se a minha blockchain tiver 3 computadores, eu preciso de 2 computadores meus, eu fraudo. Mas uma blockchain que tem 10 milhões de computadores, eu precisaria de mais de 5 milhões votando a meu favor. Ou seja, virtualmente, quanto maior a blockchain, menor o risco de fraude, mais segura ela é. Porque fica inviável em termos econômicos eu fraudar aquela rede. E além disso eu consigo agregar smart contracts, que é um pouco do que o Marcelo falou, que vocês vão ver mais para frente. O que são smart contracts? São contratos digitais, mas que são inteligentes. Eu consigo colocar a regra de negociação dentro do contrato. Então, de certa maneira, eu tiro um pouco o trabalho do advogado que vai precisar ir lá pegar o que as partes negociaram e redigir um contrato, depois que isso foi feito, e trago esse trabalho da advocacia para antes do contrato ser feito. O advogado vai falar, olha, pode isso, pode aquilo, não pode, ele deixa pré-opções nesse contrato inteligente. Ao fazer isso, as partes não conseguem burlar o contrato, porque o contrato só vai ser dado ok se atender a todas as regras permitidas. E aí, então, isso facilita muito o trabalho, né, porque você não consegue burlar o sistema. Previamente, você já deixa amarrado tudo que pode ou não ser feito naquele contrato. Ok? Bom, mas então, como que a blockchain é diferente de um ERP, de um sistema de gestão eletrônica que a maioria das empresas tem, né? Como eu falei, a primeira característica é o fato de ser descentralizado, né? Uma vez que vai estar espalhado, não vai estar num único lugar, ou numa nuvem, ou com um baixo nível de redundância. Tem um baixo risco de violação, uma vez que, por estar descentralizado, e para a operação, a transação nova ser validada, eu preciso da maioria dos nós da rede, eu não consigo fazer isso. Diferente de um servidor centralizado, que se eu hackear aquele único servidor, eu tenho acesso e faço tudo o que eu quiser. Nos ERPs eu faço muitas operações, porque ele não guarda as transações, ele guarda saldos. Aqui eu anexo apenas as transações, eu vou aumentando. Claro que isso deixa o banco de dados maior, porque ele acaba sendo linear, ele vai acrescentando, né? Mas por outro lado eu não preciso de trabalho humano, porque eu deixo as regras travadas no modelo do contrato, diferente de um ERP tradicional, né? Então isso possibilita contratos auto-aplicáveis, diferente também do modelo tradicional, com maior controle. Obviamente eu não consigo fazer um módulo específico para controles de contabilidade ou controles de custo, mas eu tenho um controle de registro bastante completo. Não estou dizendo que a blockchain vai acabar com a existência dos sistemas gerenciais, dos ERPs nas empresas. Mas o que eu estou dizendo é, muitas vezes a gente fala de blockchain para as pessoas, ela fala, não, mas eu já tenho um sistema aqui que já registra todas as minhas vendas, que já tem o saldo no meu estoque, né? Na verdade, eu imagino que em algum momento os próprios sistemas de gestão vão começar a se utilizar dessas características para melhorar o seu desempenho. E mais para frente aqui na apresentação eu também vou falar o porquê que isso ainda não está acontecendo e tem uma certa dificuldade ainda para vir a acontecer. Então, como eu disse para vocês, numa transação de pagamento, hoje os clientes todos têm que registrar isso no banco. Então, provavelmente, cada cliente tem o seu registro individual e o banco tem o registro de todos eles. Quer dizer, hoje o registro padrão ouro, né, está no banco porque ele tem lá toda a informação. Só que tem um problema de segurança no banco.
Né? Os bancos brasileiros investem bilhões, e aliás os bancos são um dos principais setores que vem adotando blockchain justamente para reduzir problemas de segurança. Quer dizer, se esse cliente B for lá e ver que tem um problema no registro do extrato bancário dele, ele vai precisar ir no banco comprovar aquela discrepância e convencer o banco que é ele que está certo. Numa blockchain isso nunca aconteceria. Tá? Por que não aconteceria? Porque, na verdade, todas as informações de cada um estaria separada, espalhada por diversos nós que fazem parte daquela rede. Né? Então, existe um único registro, e o registro está em todos. Mesmo que eu seja a empresa B, eu vou ter o registro do A, do D, só que eu só consigo ler o meu. Porque é criptografado, a não ser que alguém dos outros me dê a informação, o acesso à informação deles. Mas tudo isso está espalhado. Então, ao fazer parte dessa rede, eu me beneficio por os outros guardarem a informação, mas eu também tenho um custo de guardar a informação dos outros. Na prática, isso é uma questão do processamento e do acesso à internet e tudo mais. Né? Então, eu não tenho dúvida de qual é o estado real em qualquer momento do tempo. Né? E isso é o que a gente chama de consenso, porque todos os nós, todas as partes que compõem essa blockchain, confirmam que aquela operação, aquela transação foi de fato realizada. Eu sei que ainda está muito no campo das ideias, né? Fica um pouco aéreo, a gente vai trazer alguns exemplos para a gente entender isso. Na questão da Bitcoin, por exemplo, a Bitcoin é utilizada para muita transação ilícita no Brasil ainda. Sim. Não no Brasil, no mundo afora, como por exemplo de resgate, de sequestro de dados, esse tipo de coisa. Né? O que você está falando, é possível eu buscar o histórico dessa Bitcoin que foi paga? Eu só consigo pegar a movimentação da Bitcoin se eu tiver o hash dela, se eu tiver a chave dela, que se eu tenho a chave, na verdade eu sou o dono daquela unidade. Aí eu consigo ver o histórico de por onde ela passou. Não necessariamente eu vou saber o nome das pessoas, mas veja, se eu for imaginar, eu sou a Polícia Federal, eu sou a Receita Federal, eu quero controlar isso, tem alguns meios que o pessoal está tentando desenvolver para fazer esse mapeamento justamente para trilhar crimes, mas eu ainda não tenho a garantia de que eu vou conseguir fazer isso. Seria então, por IP? Seria por IP, que aí os registros eu teria da onde foram feitos esses registros, mas mesmo assim eu precisaria ter acesso àquela chave, e eu não consigo quebrar essa criptografia. Então, tem um lado ruim, eu sempre ouço essa história, tem um lado ruim, especificamente com as criptomoedas. Como esse registro está em todo lugar, mas ninguém tem acesso, acaba sendo muito fácil ocultar operações ilícitas. Tá? Então, sim, o governo trabalha muito em cima dessa preocupação. Tá? Eu dou muito curso na parte de contabilidade também para a Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, para a Receita Federal. Então eu já tive a oportunidade de discutir com eles essas preocupações. Eles estão tentando, mas ainda têm dificuldades em implementar uma verificação desse tipo. Então, só um segundo. O que eles têm feito no Brasil hoje é falar, olha, se eu tenho uma corretora, que às vezes é quem faz a intermediação nessas transações de criptomoeda, no Brasil, ela tem que informar a Receita Federal. Só que assim, também essas corretoras, nenhuma está aqui no Brasil, elas estão registradas em paraísos fiscais, então ainda tem uma dificuldade grande. Pertinente a pergunta, eu entendo que é praticamente impossível fraude, mas a rastreabilidade, devido à estrutura... A rastreabilidade é possível, mas eu preciso ter a chave. O problema é que ninguém vai dar para o governo a sua própria chave para ele verificar, até porque se eu der essa chave para ele, ele vai poder movimentar. Então, mas sim, é exatamente o que você falou. Né? Então, teoricamente, o que está na regulamentação do imposto de renda é que se você tem criptomoedas, você tem que colocar lá no seu conjunto de bens, na sua declaração. Né?
mas eles não têm como fazer essa verificação. Ok? Então, como funciona esse processo de registro, né? O usuário requisita uma transação, então eu posso estar mandando, eu estou falando criptomoeda, mas pode ser qualquer ativo, eu estou mandando um ativo para outro. Essa requisição é transferida para os nós, por ponto a ponto. Esses nós verificam, de acordo com esse algoritmo computacional, se aquela operação, se aquela transação é válida. Um deles resolve isso primeiro e é considerado o nó vencedor. E aí ele agrupa essa transação e cria um bloco novo. Então ele validou. Ao fazer isso, ele insere esse bloco novo na cadeia, né? Então é adicionada a blockchain, que vai estar junto com todos os blocos anteriores, e essa transação completa atualiza para todos os demais nós. E aí eu gero o consenso, todo mundo tem a informação atualizada. Então, se nesse processo eu tentar fraudar, eu não consigo fazer essa validação e isso não é aceito pelos demais nós. Então, é como se o sistema computacional se auto-auditasse. Uma inteligência artificial. De certa maneira, por uma inteligência artificial, né? Por regras inteligentes. E ao fazer isso, eu elimino a necessidade de auditoria nesse sistema. Tanto que um dos setores, a gente vai falar um pouco disso, que potencialmente tem uma mudança muito grande, mas que não deve acabar com o setor, como às vezes a gente vê na mídia, é a auditoria. Não vai acabar, mas vai ter uma redução, porque a partir do momento que eu levo essa lógica para todos os meus ativos, eu passo a ter uma necessidade muito menor de auditar transações, que é o que a auditoria às vezes perde muito tempo. E aí, como que é um bloco, né? Vamos imaginar que a Alice, então, enviou um ativo para o Bob. Veja, essa transação vai ser incorporada no bloco 54 junto com uma série de outras transações, que está vinculado ao bloco 53, onde tem a prova de trabalho, que é o código obtido pelo ganhador, que tem um outro conjunto de transações que está vinculado ao 52, ao 51 e assim vai. Então, de tempos em tempos, isso vai sendo atualizado e eu vou tendo esse registro. E tudo isso está esparramado, mas para eu ter acesso a essa movimentação, eu vou precisar do código hash dessa operação. O algoritmo original. Exatamente. Então eu tenho tudo isso sempre adicionando. São poucos algoritmos originais que usam hoje pela inteligência artificial para fazer isso. Como assim? Desculpa. Eu faço parte de um grupo aqui da escola, o professor Gabriel, na parte de inteligência artificial, que estamos desenvolvendo um grupo. E foram testados, visto que são pouquíssimos algoritmos que usam para a inteligência artificial realmente dão certo. Sim, sim. Então são pouquíssimos. São poucos. O grande mote da história não é nem tanto o mecanismo de algoritmo de inteligência artificial, mas as regras que eu coloco nele. Marcelo, e esse ativo inicial, como ele é validado? Boa pergunta. No caso da criptomoeda, esse ativo inicial ele surgiu de alguém que fez aquele processo de mineração e achou e criou aquele primeiro bloquinho daquele ativo. Bom, mas e se eu quiser trazer isso para o mundo real? Né? Uma cadeia de custódia, por exemplo. Exatamente. O que eu tenho que fazer, de fato, é fazer uma validação para que eu gere um ativo inicial, um criptoativo, a gente chama de criptoativo, que é o espelhamento do ativo real. Então, por exemplo, um caso que eu acho que em algum momento a gente vai convergir é que isso aqui substitua a necessidade de cartório. Então você tem lá um imóvel. Alguém foi lá, pegou uma gleba de terra, fez um loteamento, pegou lá aquele espaço, mediu, colocou lá a localização e registrou com o governo. E aí criou-se a primeira matrícula. Ó, isso aqui em tal lugar tem um registro tal. E deu para ir. Eu vou lá e vendo para você, o que eu faço? Na verdade eu faço um contrato, você leva junto lá no cartório, ele vai lá e adiciona
olha, no dia tal, o Marcelo vendeu, portanto, para tal, esse valor. Se depois você vender para outra pessoa, ele faz isso. O que a blockchain vai fazer é basicamente essa lógica, só que sem um cartório. Então, na verdade, eu precisaria do governo ir lá e fazer a verificação original, e ele cria aquele criptoativo do terreno. Amanhã ou depois, você vendeu esse terreno para o Zé, você simplesmente vai lá e fala assim, toque o hash, você não precisa nem dar um número para ele, você dá já no QR Code lá, e o celular dele ele escaneia aquilo lá, e pronto, aquilo lá é dele. Mas as transações, porque assim, a blockchain, ele, por exemplo, se tu pensar no agrobusiness, processo de cadeia de custódia, uma das grandes discussões é que alguém vai ser dono desse banco de dados, vai ter acesso a todas as transações comerciais das empresas. Então, aí ninguém tem acesso a todas as transações, ele tem acesso ao que é autorizado pelo contrato daquela parte. Não, aí é que tá. Se no desenvolvimento da blockchain eu falar, olha, eu quero que um regulador tenha acesso a parte dessa informação, Mas não todo. mas não toda a informação, eu posso deixar uma porta aberta para esse regulador verificar para todos. Ou se eu simplesmente entender que numa cadeia de custódia o sistema está tão bem amarrado que eu não preciso do regulador, que faria até mais sentido, a blockchain já faz toda essa validação. Eu não preciso disso. E daí acaba o risco de informação comercial entre pares. Exatamente, entre pares, ou alguém transacionar, vender 2 vezes a mesma coisa. Isso nunca vai acontecer. Entendeu? 19 de novembro de 2019. Agora